Olá, gente, tudo bem? Meu nome é André Amorim, sou professor de finanças e a gente vai trabalhar hoje algumas questões do ENAD, tá? Da área de finanças. Primeira questão do banco de questões, veja bem. A fábrica Dona Flor produz em um mês 200 unidades de sapato, 400 unidades de sapatilha e 600 unidades de rasteiras, considerando o custo indireto total de R$ 350.000 e que o custo direto unitário de matéria-prima foram respectivamente R$ 3,00, R$ 1,80 e R$ 1,20, e os custos unitários de mão de obra direta R$ 1,20, 60 centavos e 50 centavos, o custo final indireto unitário de cada produto proporcional ao custo direto total de cada produto será respectivamente de quanto? Veja bem, observe, né, que a questão deu os dados, né, deu a quantidade produzida, deu o custo indireto total, que foi 350, deu o custo direto unitário. Olha só, o custo indireto ele está como total e o custo direto referente à mão de obra direta ele está em unidade, assim como a mão de obra também, né? Então a questão pede o seguinte: ela quer saber o custo indireto unitário, né? A gente só tem o custo indireto total, e a questão indica que o critério de rateio, né, vai ser proporcional ao custo direto de cada produto, ou seja, a gente vai ter que fazer o rateio do custo indireto, que é os R$ 350, proporcional ao custo direto, ou seja, na mesma proporção, tá? Vamos lá para as respostas. Questão A, B, C, D. Vamos lá. Sugestão: preenchimento da planilha de rateio, tá? Que é essa aqui. Observe que aqui tem a descrição. Na descrição tem aqui o material direto, a mão de obra direta, custo direto total, que é a soma da mão de obra direta com material direto, tá? Custo direto é a soma de MD e MOD. Custo indireto, rateio, ou seja, a proporção que a gente vai utilizar para fazer o rateio do custo indireto. Custo total, que vai ser a soma do custo direto com indireto, quantidade produzida, custo unitário, preço de venda. E aqui está os campos que a gente vai alimentar com os produtos. E a última coluna é a soma. Tá? Vamos lá. Sapato, sapatilha e rasteira são os três produtos que essa fábrica vai produzir. A quantidade, a questão deu, né? 200 unidades de sapato, 400 de sapatilha, 600 de rasteira, somando os três itens aí, 200 mais 400 mais 600 dá 1.200. MD sapato, a questão fala que o custo de material direto com sapato é R$ 3,00 por unidade, e sapato são produzidas 200 unidades, tá? Ou seja, 200 unidades vezes R$ 3,00, que é o custo direto de MD, material direto do sapato. Então, 200 vezes 3 dá 600. Sapatilha, a gente pegou a quantidade de sapatilha 400 vezes 1,80, né? Que é o custo aí unitário de sapatilha, deu 720. E MD rasteira, se pegamos a quantidade de rasteira, R$ 600, perdão, 600 unidades, vezes R$ 1,20, que é o custo direto da rasteira. Multiplicando aqui 600 vezes 1,20, 720. Então temos 600 de MD para sapato, 720 para sapatilha e 720 para rasteira. Preenchendo aqui, sapato 600, sapatilha 720, rasteira 720 também, e a soma do material direto, 2040. Para calcular a mão de obra direta, mesmo raciocínio, nesse caso aí, mesmo raciocínio do material direto, porque foi dado o custo unitário da mão de obra, tá? E a gente tem a quantidade, né? Então, para achar o custo da mão de obra total com cada produto, a gente vai multiplicar a quantidade fabricada
vezes o custo da mão de obra direta unitária. Então, está aí 200 vezes 1,20, que dá 240. 400 vezes 60, que dá 240 também. E 600 vezes o valor. Então, preenchendo aqui, ó, olha só, 240 de mão de obra de sapato, 240 de sapatilha, 300 de rasteira. Total, 780. Custo direto total vai ser a soma do MD com mod, do material direto com a mão de obra direta. Então, somando aqui 600 com 240, a gente acha 840. 720 mais 240, 960. 720 mais 300, 1020. Somando os três itens, aqui sapato, sapatilha e rasteira, a gente tem um custo direto total de 2.820. Então, a gente já tem aí o custo direto total, tá? Que é a soma de MD e MOD de cada produto. Lembrando que o custo indireto, a questão já deu total, tá? Que foi 350. E pede para fazer o rateio na mesma proporção do custo direto. Então, a gente vai achar o percentual, ó, de cada custo direto aqui, quanto 840, que é o custo direto de sapato, representa do total do custo direto, que é 2.820, né? E assim sucessivamente, tá? A gente vai calcular o percentual aqui de cada produto e aí preencher aqui no percentual de rateio. Olha só. Sapato 840 dividido por 2.820 vezes 100 dá 29,79. Sapatilha 960 dividido por 2.820 vezes 100 dá 34,04%. E rasteira 1.020 dividido por 2.820 vezes 100 dá 36,17%. Então, já sabemos os percentuais, vamos preencher aqui agora, olha só, percentual de rateio do sapato, 29,79, percentual de rateio da sapatilha, 34,04, percentual de rateio da rasteira, 36,17, a soma dos três percentuais tem que dar 100%, ok? Somando deu 100%. Custo indireto, a gente já tem o total, 350, a questão que é que a gente ache quanto é o custo indireto de cada produto na mesma proporção do custo direto que a gente já achou percentual. O que é que nos resta agora? Achar 29,79% de 350, que é o custo indireto total, para achar quanto vai ser o custo indireto do sapato. A gente vai pegar o 350, vai dividir entre sapato, sapatilha e rasteira. Vai dividir de que forma? Na mesma proporção do custo direto. E qual é a proporção do custo direto? É essa que a gente achou agora aqui, ó. O percentual de sapato, o percentual de sapatilha e o percentual de rasteira. Então, 350 vezes 29,79% dá 104,26. 350 vezes 119,15. Perdão, 350 vezes 34,04 dá 119,15. E 350 vezes 36,17% dá 126,60. Então, já temos aqui o custo indireto de cada produto proporcional ao custo direto. Então, aqui, ó, olha só, a opção B, né? 104, 119, 126, que é a nossa resposta. Continuando aqui para terminar a nossa planilha aqui, tá? Custo total é a soma do custo direto com indireto, ou seja, custo total de sapato vai ser o custo direto de sapato, que é 840, mais o custo indireto, que é 104,26, a soma dos dois aqui dá 944,26, e assim sucessivamente. Sapatilha, o custo total, vai ser a soma do custo direto com o custo indireto de sapatilha, e rasteira, o custo total vai ser a soma do custo direto total de rasteira com custo indireto de rasteira, a gente vai achar o custo total, que é 1.146,60
E a soma dos três aqui, 3.170, que é o custo total da empresa, né? Direto com indireto. Nossa resposta é a letra B, porque o que é que a questão pede? Os custos indiretos na mesma proporção do custo direto. Achamos aí a resposta, que é a letra B, ok? Tranquilidade? Vamos para a próxima, então. Explicando aqui o que a gente fez, né, conceitualmente, para quem esqueceu, só relembrando aqui o que significa os conceitos de gasto, custo, investimento e despesa, né? Olha só, gasto, sacrifício financeiro com que a entidade arca para obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Ou seja, qualquer sacrifício financeiro que a entidade, que a empresa, que a companhia, né, ela arca, qualquer sacrifício financeiro para obtenção, para a compra de um produto ou serviço, esse sacrifício vai ser um gasto. Resta a gente saber se esse gasto é um custo, é um investimento ou é uma despesa, tá? Que a gente vai explicar. Agora, esse gasto para ser investimento, olha só, investimento é gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. O gasto para ser um investimento, ele tem que ser um bem que represente valor, né? Um bem corpóreo, como está falando, é um bem ativado, um bem que está no balanço patrimonial. Né? Então, quando a empresa compra um carro, o veículo é um bem ativado, né? Então, é um investimento. Um galpão é um bem ativado. A empresa pode transformar em dinheiro depois vendendo, né? O galpão, o veículo, uma empilhadeira, né? E assim sucessivamente. Os bens ativados, eles são investimentos. E quando está falando aí em função de sua vida útil, é porque os bens, quando usados, eles depreciam, tá? Vão ficando velho, em decorrência de uso, eles vão se depreciando e a cada período que ele se deprecia, ele vai diminuindo o valor do ativo, tá? Então, o investimento é um gasto ativado, tá? Vamos lá. Esse gasto pode ser um custo. O que é o custo? Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outro bem ou serviço. Ou seja, para ser custo, a empresa tem que estar consumindo o bem para a obtenção de outro bem. Olha só, uma empresa que fabrica bolos, por exemplo, se ela consome ovos, farinha de trigo e leite para produzir bolo, esses itens são custos. Por quê? Porque para produzir o bolo, ela utilizou os ovos, a farinha de trigo e o leite. Então, ela adquiriu bens e consumiu para a produção de um novo produto. Então, um gasto vai ser custo quando você consome algo para produzir um novo produto ou prestar um novo serviço, tá? Vamos lá. Já despesa, bens ou serviços consumidos, direta ou indiretamente, para obtenção de receita. Então, as despesas é um sacrifício para obter receita. Então, a despesa representa o fenômeno patrimonial modificativo que diminui o patrimônio líquido, ou seja, quando você paga um gasto, quando você tem um gasto referente a uma despesa, você diminui o patrimônio líquido, você fica mais pobre, né? Quando você paga por material de limpeza, você não vai vender depois o material de limpeza, você consumiu, acabou, né? Quando você gasta, consome um papel no escritório lá no financeiro, acabou o papel, você não pode vender o papel. Então, despesa é um sacrifício para obter receita, ok? Despesa é um fenômeno patrimonial modificativo que diminui o patrimônio líquido. Aqui um resumo. Tudo é gasto, né? Todo sacrifício financeiro para obtenção de um produto ou serviço é um gasto. Esse gasto pode ser um custo. Quando é que é um custo mesmo? Quando esse gasto representa o consumo de um bem para produzir um outro bem, ok? Esse gasto pode ser um investimento. Quando é que esse gasto é um investimento? Quando ele é ativado. Quando a empresa adquire o bem para poder... um bem, né? Um veículo, um imóvel, é um gasto ativado. Então, esse gasto ativado é um investimento. E a despesa é um gasto que você tem para obter receita, né? Um sacrifício para obter receita, um fenômeno modificativo, que quando a companhia paga, gasta com a despesa, ela fica mais pobre. A gente deu o exemplo do material de limpeza, né? Que o material de limpeza vai ser consumido e depois não vai ser vendido, ele foi consumido, não representa um bem corpóreo ativado para a empresa.
Vamos lá. Os custos, né? A gente percebeu que para ser custo tem que ser um gasto relativo a um bem ou serviços na aquisição de outros bens ou serviços. Eu dei o exemplo dos ovos, do leite, da farinha de trigo para a produção de um bolo. Mas esses custos a gente vai ter que classificar duas vezes também, tá? A gente vai fazer duas classificações para o custo. Uma classificação é em relação aos produtos e outra classificação em relação aos níveis de produção. Tá? A gente vai classificar o custo duas vezes, em relação aos produtos, em relação aos níveis de produção. Ou seja, identifiquei meu gasto, identifiquei que aquele gasto é um custo, agora eu vou entender que custo é esse. Olha só. Esse custo ele pode ser direto ou indireto. Primeira classificação que a gente vai fazer. O custo pode ser direto ou indireto. O que é um custo direto? São aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos. Exemplo, os ovos que a gente falou para produzir bolo é um custo direto, porque ele é usado diretamente para a fabricação do bolo, tá? O leite também do bolo, a farinha de trigo, né? É usado diretamente. Exemplos de custo direto é o material direto, que foi o exemplo que eu dei agora para vocês, material direto do bolo, que foi os insumos, tá? O ovo, o leite, a farinha de trigo. E mão de obra direta, que é aquela mão de obra específica para produzir aquele produto. Então, os custos podem ser diretos ou indiretos. O direto é aquele ligado diretamente a um único produto. Esse direto pode ser material direto e mão de obra direta, ok? Já os custos indiretos são aqueles custos que não está ligado especificamente a um único produto. Olha só, são aqueles que dependem de cálculo, rateio ou estimativa para serem apropriados em diferentes produtos. Exemplo, aluguel da fábrica, energia da fábrica. Veja bem, no caso do bolo, mais uma vez, vamos supor que essa fábrica aí, ela não produza só bolo, tá? Vamos supor que ela produza bolo, que ela produza pães, que ela produza outros salgados como um todo. E ela gasta gás, né? Vamos supor que o forno dela seja a gás. E esse gás, ela não consegue dimensionar quanto ela gasta de gás especificamente para cada produto. Ou seja, ela vai comprar o botijão de gás, mas aquele botijão de gás, ele serviu para assar diversos produtos. Não foi diretamente para um produto só. Então esse gás, ele vai ser um custo indireto, porque é o mesmo gás utilizado para todos os produtos. E a empresa não consegue, nesse caso do exemplo, direcionar quanto de gás ela gasta em cada produto. Então, o que é que está falando aí? Que custos indiretos são aqueles que dependem de cálculo, rateio ou estimativa para serem apropriados em diferentes produtos. No caso do gás, que ela não teve controle, ela vai ter que pegar o valor do gás que ela adquiriu e ela vai ter que distribuir entre os produtos de alguma forma aleatória. Vai ter que se criar um cálculo aí, uma estimativa, como a gente fez agora na questão anterior, que a gente pegou os 350, lembra? A gente pegou os 350, que era o custo indireto, e dividiu entre rasteira, sapato e sapatilha, baseado no custo direto. A questão pediu a proporção do custo direto, mas é uma proporção aleatória, tá? É uma divisão aleatória, não necessariamente a gente tem certeza que foi uma divisão justa. Então, os custos indiretos, como está falando aí, aluguel da fábrica, né? Aluguel do lugar que fabricou os salgados. É o mesmo aluguel para todos os salgados, para todos o bolo, etc. Então, ela vai ter que pegar o custo do aluguel e ratear entre os produtos, tá? Então, custo direto não precisa de rateio, o direto, porque está ligado diretamente ao produto. Eu sei quantos ovos, quanto leite, quanto de farinha de trigo eu vou usar no bolo. Já o custo indireto tem que ratear, porque eu não sei quanto o bolo consumiu, então eu vou ter que fazer um cálculo para distribuir ele, que é o caso do gás, que é o caso do aluguel e etc. Tá? Vamos lá. A outra classificação que a gente falou são dois tipos, a gente fez a primeira, direto e indireto. E a segunda classificação aí é se os custos são fixos ou variáveis. Olha só, custo fixo são aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume da produção da empresa. Exemplo, aluguel da fábrica e salários. O que quer dizer isso, gente? Que o custo fixo ele não altera, ele não aumenta nem diminui na proporção da quantidade produzida. Ou seja, a empresa combinou lá com o proprietário do galpão em pagar 10 mil reais de aluguel pelo galpão. Mesmo que ela não produza nada, ela tem que pagar o aluguel, né? E se ela produzir 1 milhão de produtos, ela continua pagando os 10 mil. O aluguel não vai aumentar ou diminuir
na proporção da quantidade produzida. Esses são os custos fixos. São aqueles que não alteram na proporção da quantidade produzida. Já os variáveis alteram. Ó, os custos variáveis, quanto mais a empresa produz, mais ela gasta. E quanto menos ela produz, menos ela gasta. Tá? Olha só, custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção. Exemplo aí dos custos variáveis: matéria-prima consumida e horas extras. Olha só, no caso do bolo, voltando para o mesmo exemplo que a gente deu, observe que quanto mais bolo a empresa produz, mais ovos ela gasta, né? Quanto mais bolo ela produz, mais ovos ela gasta. Se ela não produzir bolo nenhum, ela não vai gastar ovo nenhum. Então, os ovos, é um custo variável, porque quanto mais a empresa produz, mais os ovos ela gasta, tá? Então, qual é a pergunta que se faz para quando tem dúvida aí? Quanto mais eu produzo, mais eu gasto desse custo? Se a resposta for sim, ele é variável. Se for não, ele é fixo. Ok? Vamos lá. Outra questão. Analise os dados abaixo e, conforme a ordem apresentada, apure, respectivamente, o custo das mercadorias vendidas e o valor final do estoque, com base no custo médio ponderado, sabendo que o fornecedor não gera crédito de ICMS. Observe o seguinte, ele está pedindo aí para calcular, né, o custo baseado no custo médio. O que é custo médio, gente? É uma média ponderada como outra qualquer. A gente soma tudo, depois divide pela quantidade. É um cálculo de média, tá? Algumas informações que está dando aqui, ó. Ele vai dar movimentação desse item na empresa. A empresa inicia lá com saldo inicial de 150 unidades a R$ 12 cada. Depois ela compra mais 350 unidades por R$ 3.400, mais frete de 400. Depois ela vende 250 unidades por 6.000 com frete FOB. Estão lembrados do que significa frete FOB? Frete FOB, quem paga é quem comprou a mercadoria, tá? Quem paga o frete é quem comprou aqui, porque o frete é FOB. Se fosse CIF, quem pagaria era quem vendeu. Nesse caso é FOB. Quem paga é quem comprou. Aquisição de 200 unidades por 2.100 com frete CIF. Ou nesse caso aqui a empresa comprou e o frete foi CIF, ou seja, quem pagou foi o fornecedor lá. Frete. Aquisição de 100 unidades por R$ 900 com frete CIF também. Venda de 200 unidades por 4.500 mais frete de 500. Ou seja, nesse caso aqui, ó, ele vendeu 200 unidades por 4.500 e ainda cobrou frete de 500. Olha só, o que é que a gente faz aqui para poder... Aqui são as alternativas. O que é que a gente faz aqui? Preenche a fichinha de estoque, tá? Olha só. Saldo inicial, ok? A questão falou que a empresa começou com saldo inicial de 150 unidades a R$ 12 cada. 150 vezes 12 dá um total de 1.800. Depois ela comprou 350 unidades, que a questão falou, por 3.800. 3.800 dividido por 350, eu acho um custo unitário de quanto? R$ 10,86. A empresa agora, ela já tinha 150 produtos que ela comprou a 12. Ela comprou agora mais 350 a R$ 10,86. Agora ela tem 150 mais 350, ela tem 500 itens, que custou a ela 5.600. Por que 5.600? 1.800 mais 3.800. Né? A questão falou que o cálculo tem que ser feito no custo médio ponderado. Né? Então, a partir do momento que a empresa tem dois itens aqui diferentes, com valores de compra diferentes, ela vai ter que achar a média. E cuidado para não errar, tá, gente? A média não é a soma desses dois valores dividido por 2, não. Não pode. Por que não? Porque aqui são quantidades diferentes. Ó. Eu não posso somar esses dois e dividir por 2 que vai dar errado. Qual é a conta correta? Eu pego o total aqui, ó, em valor, que foi 5.600, e divido pela quantidade. Ó, 5.600 dividido por 500, eu acho 11,20, ok? Lembrando, porque não pode somar o valor unitário e dividir por 2, porque as quantidades são diferentes, tá? A gente pegou o custo total aqui, ó, 5.600, dividiu pela quantidade total, que foi 500, e achou a média.
Venda de 250 unidades. Lembra que a questão falou o preço de venda, né? A questão falou o preço de venda. Só que para a baixa do estoque, gente, a gente não baixa pelo preço de venda. Muita atenção. A gente não baixa pelo preço de venda, a gente baixa pelo preço de custo. Porque se a gente baixar o estoque pelo preço de venda, o estoque vai ficar negativo, porque a gente vende sempre mais caro, concorda? Então a baixa do estoque é feita pelo preço de custo e não pelo preço de venda. Então o que é que a gente faz? A gente pega a quantidade lá que ele falou que vendeu, 250, e a gente vai atribuir o custo unitário conforme a média ponderada que a gente calculou. A gente falou aqui, ó, que o custo médio ponderado é 11,20, então aqui a gente vai considerar 11,20 o custo unitário, já que ele vendeu 250, 250 vezes 11,20 dá 2.800, ou seja, eu vou dar baixa no meu estoque em R$ 2.800, ok? Então aqui, ó, antes eu tinha 500 peças, vendi 250, sobraram quantas? 250. Antes eu tinha 5.600, dei baixa em quanto? Em 2.800. 5.600 dividido por 2.800 dá 2.800, tá? Média ponderada continua aqui de 11,20. Vamos lá? Depois ele comprou mais. Para repor estoque, ó, ele comprou mais 200 unidades a 10,50 agora. Comprou por outro preço, né? Mais uma vez, 200 vezes 10,50 dá 2,100. Meu estoque agora eu tenho 450 unidades. Por quê? Porque eu tinha 250, comprei mais 200, agora eu tenho 450, que me custou quanto? 4.900. Por quê? Porque era 2.800 mais os 2.100 que eu comprei. 2.800 mais 2.100 dá 4.900. E a questão pede o custo médio ponderado. E eu tenho dois itens aqui diferentes, com preços distintos. Vou ter que achar a média de novo. Como é que eu acho a média mesmo? Pego o total que eu gastei em dinheiro aqui, 4.900 pela quantidade, que é 450, e acho o custo médio de 10,80. Olha só, meu novo custo médio agora é 10,80. E por que eu recalculei mesmo? Porque ele comprou novamente, né? O custo médio ponderado, cada vez que a empresa adquire um produto com preço distinto, diferente do que ela já tinha, ela tem que recalcular a média. Foi o que a gente fez. E a nova média agora é 10,89. Comprou mais 100 unidades a R$ 9,00. Observe que ele comprou novamente, então a gente vai ter que recalcular, tá? Recalcular, porque ele comprou a um preço diferente novamente. 100 vezes 9 dá 900. Então, ele agora tem 550 mercadorias. Por quê? Porque ele tinha 450, comprou mais 100. Ficou com quanto? 550. Em valor, ele tinha quanto? 4.900. Comprou mais 900. 4.900 mais 900. 5.800. Vou achar minha média novamente, tá? Acho porque ele comprou. Acha na média novamente 5.800, que é o total do meu estoque em dinheiro, dividido pela quantidade de itens do estoque, que é 550. 5.800 dividido por 550 dá 10,55. É a minha nova média. Aqui ele vendeu 200 unidades. Se ele vendeu 200, eu vou dar baixa pelo custo médio, que é de quanto? 10,50. 200 vezes 10,50 dá 2.109,09. Eu tinha 550 menos 200, agora eu tenho 350. Eu tinha 5.800 menos 2.109,09. Eu agora tenho 3.609,91. A questão pede o CMV e o estoque. Ó, CMV é o custo da mercadoria vendida. O que é que eu vou fazer? Vou somar o custo de todas as minhas vendas. Eu tive uma venda aqui, ó, que foi 2.800. E tive outra venda aqui, que foi 2.109,09. 2.800 mais 2.109,09 dá 4.909,09. Ó, CMV, custo da mercadoria vendida. Somei aqui o custo das duas vendas e achei o CMV. E meu saldo em estoque é esse aqui que terminou, né? 3.609,91. Então, aqui a nossa questão, aqui a resposta é a questão B, né? 4.909,09 de CMV, 3.690,91 de saldo em estoque. Ok? Vamos para a próxima. Aqui estamos no balanço patrimonial, explicando agora, vamos lá, não é nem outro exercício, é explicando aí
o impacto, né, que o método de cálculo de estoque causa na performance da empresa. A gente percebeu ali que a empresa usou o método da média ponderada, né? Existem três métodos: média ponderada, PEPs e o EPS. Média ponderada foi o que a gente usou. PEPs, primeiro que sai, primeiro que entra. Perdão, PEPs, que entra, primeiro que sai. E o EPS, último que entra, primeiro que sai. O EPS no Brasil é proibido a título fiscal, tá? Então, observe que a depender do método, ele vai causar um impacto aonde aqui? No meu lucro. Porque quanto menor é o custo, maior é o lucro. Quanto maior é o custo, menor é o lucro. E a depender do método do estoque que eu escolha, né? Se eu não vender todo o meu estoque, a depender do método que eu escolha para poder dar baixa no estoque. Isso vai impactar diretamente no meu custo, que por consequência vai impactar diretamente no meu lucro. Então, estoque, o método de baixa do estoque interfere diretamente no lucro da empresa. Compra de mercadorias é o estoque e a venda de mercadorias você vai dar baixa aqui, ó. Observe que aqui é um resumiu como se fosse um DRE, uma demonstração do resultado do exercício. No topo está lá a receita líquida, que é por quanto ela vendeu a mercadoria. A receita líquida menos o custo da mercadoria. Aqui é por quanto ela vendeu e aqui é por o que custou. Um menos o outro é lucro bruto, tá? Ou seja, quanto maior for o custo, menor o lucro. Quanto menor for o custo, maior o lucro. E a empresa escolhe o método lá, né? Ou média ponderada, ou PEPs. Isso vai interferir aonde? Diretamente no lucro, que por consequência vai interferir diretamente no tributo, porque algumas empresas, se for do lucro real, ela é tributada, o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro. Vai depender do método que ela escolha aí de estoque, ela vai interferir no lucro, que vai interferir no tributo também, tá? Venda da mercadoria gera receita e abaixo da mercadoria ela vai gerar a CMV, que é o que a gente fez agora na questão. Os três métodos que eu falei, ó, PEPs ou FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair, é o PEPs, ou seja, o primeiro produto a entrar, ele vai ser o primeiro a sair, contabilmente, tá, gente? Não estou falando fisicamente, não. Estou falando contabilmente, na baixa lá, do estoque contábil. Conceito, valorização do volume movimentado se dá, considerando ordem cronológica em estoque. O EPS, último a entrar, primeiro a sair, é esse método que no Brasil não é permitido pela legislação tributária, tá? Mas vamos lá. Valorização do volume movimentado se dá considerando a ordem de entrada em estoque a partir do último, ou seja, é a ordem inversa do PEPs. E a média ponderada foi o que a gente fez agora. Considera o valor médio em estoque, independente da sua data de entrada. Valorização do volume movimentado se dá considerando valor médio existente em estoque. Foi o que a gente fez. A gente pegou o valor total e dividiu pela quantidade, né? E achou o valor médio do estoque. A partir desse valor médio, a gente calculou o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Vamos lá. Alguns exemplos aqui. A contabilização eu vou pular, não é o foco da gente. Opa, desculpa. Desculpa. Olha só. Fixando todo gasto que a gente tem comercial, administrativo ou financeiro, uma despesa. Nos demais departamentos, que não seja no custo, que não seja na fábrica, todos os gastos para consumo, né? Todos os gastos que não são ativados, que a empresa vai ter, que a companhia vai ter, que não seja esse gasto referente ao chão de fábrica, vai ser uma despesa. E todo gasto no chão de fábrica vai ser um custo, ok? Exemplo aqui, ó. Qual custo? Salário fabril. Salário fabril, se é da fábrica, ele vai ser um custo. Então, R$ 500 a gente coloca lá no bolo do custo. Compra de máquina é um bem ativado. A gente coloca lá como investimento, ok? Matéria-prima consumida é um custo, né? A gente consome matéria-prima para produzir um novo produto. Então, aqui a matéria-prima vai aqui compor o custo também. Salário administrativo 300. Salário administrativo é uma despesa, tá? Por quê? Porque
pessoal que trabalha do administrativo não está lá no chão de fábrica, então salário administrativo é despesa, ele não compõe o custo. Depreciação industrial é um custo, por quê? Porque é depreciação dos equipamentos da indústria que produz, que fabrica os produtos. Então, a depreciação industrial é um custo. Então, a soma do nosso custo é 500 mais 200, que dá 700. 700 mais 700, 1.400. Tá? Olha só, um exemplo aqui, né, de movimentação de estoque. A gente vai comparar como ficaria essa situação, a depender do método utilizado, tá? Se o método for PEPs ou EPS e média, só para vocês visualizarem o que é que muda efetivamente, tá? Então aqui, ó, aqui é a movimentação de um estoque, saldo inicial, 80 itens a 400, que dá 32 mil. Depois a empresa comprou mais 80 itens a 600, que dá 48 mil. Depois ela vendeu 40 itens a 1.500, que vendeu por 60. Lembre-se que no momento da venda aqui, ó, esse preço de venda a gente não utiliza para dar baixa em estoque, tá? Para dar baixa em estoque, a gente vai utilizar o custo, preço de custo e não preço de venda. Tá? Então, esses 1.500 está aqui, mas aqui na nossa ficha de estoque, a gente só aproveita aqui dessa linha a quantidade, ó. O preço não. Venda a prazo, 80 itens a 2.000, mesma coisa que o de cima, a gente não vai aproveitar o preço de venda para dar baixa no estoque, a gente vai aproveitar apenas a quantidade, tá? Compra a prazo, 120 unidades a 700 e vendeu novamente 20 unidades a 1.500. Olha só, venda, venda, venda. Esses valores de venda a gente não vai utilizar, porque nosso objetivo nesse momento é mensurar o estoque. O estoque é mensurado pelo preço de custo e não pelo preço de venda. O que é que a gente vai usar? Na linha 2, na linha 3 e na linha 5, o que é que a gente vai usar? As quantidades. Beleza? Vamos lá. Olha aqui a ficha de estoque. Dessa vez a gente vai usar o método PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Lançando aqui, saldo inicial, conforme a questão falou, 80 unidades a 400, que dá 32 mil. Depois ele comprou 80 a 600, que dá 48 mil. Então agora ele tem 80 itens a 400 e 80 itens a 600. No total, ele tem 160, que custou a ele 80. Observe que aqui a gente não calcula a média, porque o método que a gente está falando agora é PEPs, não é média, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse caso, a gente não calculou a média. Ele vendeu. A gente falou que o item 2, o item 3 e o item 5 lá, a gente só vai considerar a quantidade, porque a gente não dá baixa pelo preço de venda e sim pelo preço de custo. Foi isso? Então, item 2 lá, vou pegar a quantidade lá, ele falou que vendeu 40, e vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que pegar agora o preço de custo desses 40. Vou no meu estoque. Eu observo que eu tenho produtos que me custaram 400 e outros 600. Qual que eu vou pegar primeiro? O método é PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, primeiro a entrar na empresa foi o de 400, né? Então, vou pegar aqui, ó, 40 unidades a 400, porque meu método é PEPs. Logo, meu custo dessa venda foi de 16 mil. Observe que se ele pegasse o de 600, o custo ia mudar, né? Não é isso? Mas ele pegou de 400, por quê? Porque o método dele é PEPs. Então, o custo dele foi de 16 mil. Ele antes tinha 80 unidades a 400, vendeu 40, ficou com 40. 40 unidades a 400. E as unidades que ele tinha a 600, ele não vendeu. Ele continua com as 80 lá. Então, ele tem agora 40 mais 80, 120. Antes ele tinha quanto? 160, mas ele vendeu 40. Vendeu agora 80 unidades. Olha só, ele vendeu 80 unidades. O método dele é PEPs. Então, quando ele vai no estoque, ó, ele percebe que tem mercadorias a 40, mercadoria a 400, mercadoria a 600. E ele vendeu 80. E o método dele é PEPs. O que é que ele tem que fazer? Pegar todas primeiro que ele comprou a 400, ó, 40 unidades a 400, porque foi a primeira a entrar. E para completar as 80, ele tem que pegar mais 40 que ele comprou por quanto? Por 600. Tá? Então, olha só. Ele vai dar baixa em 40 por 400 e 40 por 600. 40 vezes 40 é 16. 40 vezes 600, 24 mil. Ou seja, ele teve um custo nessa venda de 40 mil, que representa 80 itens.
Os itens a 400 ele vendeu todos, não tem mais, que ele vendeu as 40. E os itens a 80 ele vendeu 40, restou quanto? 40. Os itens a 600, perdão. Os itens a 600, ele tinha 80, vendeu 40, restaram 40 a 600, que dá 24 mil. Chegou aqui, ele foi repor estoque, ele comprou 120 unidades a 700, que dá 84 mil. E agora ele tem estoque as 40 que ele tinha de 600, mais as 120 que ele comprou a 700, ele voltou a ter 160 itens, só que agora há um custo de 108. Vendeu mais 20. E qual é o método dele? PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Ele vai no estoque, vê que tem mercadorias a 600, vê que tem mercadorias a 700. Ele vai pegar a que ele comprou primeiro, que foi a de 600. Ó. Então, ele vai dar baixa em 20 itens a 600, que dá 12 mil. E ele vai ter de saldo em estoque. Ele tinha 40 de 600, vendeu 20, sobraram 20 a 600. E as 120 que ele comprou a 700 continua lá. Então, ele tem agora 140 peças, que representam 96 mil. Então, pelo método PEPs, o estoque acabou com saldo de 96 mil. Pelo método PEPs, o saldo do estoque encerrou o período com 96 mil. Vamos simular a mesma movimentação, só que agora com o EPs. Último a entrar, primeiro a sair. Tá? Aqui é a mesma coisa do outro. A compra, aqui não alterou nada. Começa a alterar na venda. Olha só, ele tem que dar baixa em 40 e agora o método é o EPs. Último que entra, primeiro que sai. Então ele vai pegar as mercadorias que entraram por último, que foi a quanto? A 600. Ó. Ele vai pegar 40 a 600, que dá 24 reais. O estoque dele agora continua com as 80 a 400 e agora 40 a 600. Ele tem 120 mercadorias, que custou a ele 56 mil. Ele agora vendeu 80. Ele vai pegar primeiro a que ele comprou por último, que foi qual? A de 600. Ele pegou 40 peças de 600 e acabou as de 600. Para completar, ele pegou 40 de 400 para completar as 80. Ele vendeu, então, ele deu baixa em 40 de 600 e 40 de 400, que representa a venda de 80 itens a 40 mil. O estoque dele agora, o saldo, ele tinha antes 80 mercadorias a 400 e 40 a 600. As de 600 ele vendeu todas. E a de 400, ele agora está com 40, porque ele vendeu 40. Comprou 120. Ele agora tem no estoque 40 de 400 e 120 de 700. Ok? Vendeu 20. Qual o método? O EPS. O último que entra, primeiro que sai. Ele vai aqui, aqui entrou por último, foi a de 700 reais. Ó. Ele vai dar baixa aqui em 20 de 700 reais, que vai dar 14 mil. E o saldo em estoque. Ele continua com as 40 unidades que ele comprou a 400. E agora ele tem 100 unidades que ele comprou a 700, porque ele deu baixa em 20, que o método é o EPS. Observe que ele continua com 140, igual como na outra questão. A quantidade não alterou do saldo, mas alterou o valor. Né? Ele agora tem um saldo em estoque de 86. Pelo método EPS, o saldo em estoque dele ficou menor, em dinheiro. Porque ele pegou as mercadorias que entraram por último. E as mercadorias que entraram por último eram mais caras. Ele deu baixa logo nessa. Por esse motivo, o saldo em estoque ficou mais baixo, pelo método EPS. Custo médio foi o que a gente fez há pouco, né, na questão. Pelo custo médio, ele tem 80 mercadorias a 400 e 80 a 600. No total, ele tem 160 unidades, que custou ele quanto? 80. Ele vai achar a média agora. 80 mil dividido por 160, 500. Todas as vendas que ele fizer agora, ele vai dar baixa por 500 reais, que é o valor médio. Olha só, ele vendeu 40. Vai dar baixa em 500 reais, porque agora o critério é o custo médio ponderado. 40 vezes 500 dá 20 mil. Ele tinha 160, passou até agora quanto? 120 é o custo de 500. Não repete os valores porque é pela média. Tá? Basta botar uma linha no saldo aí. Vendeu 80, ele vai dar baixa que valor? 500, porque é a média dele. 80 vezes 500 dá 40 mil. E antes ele tinha 120, vendeu 80, restaram 40. Ele agora comprou 120 a 700. Toda vez que se compra pelo método médio apoderado, tem que recalcular a média. Tá? Então, já que ele comprou, ele vai recalcular a média agora. Ó. Ele tinha 40 a 500, comprou 120 a 700. Então, ele agora tem 160 mercadorias, que custou a ele quanto? 104 mil. 104 mil dividido por 160,
A nova média ponderada dele agora é 650. Antes era 500, ele comprou, mercadoria mais cara, elevou a média, tá? Foi para 650. Ele agora vendeu 20, ele vai dar baixa em que custo? No custo médio, que é de quanto? 650. Então, 20 vezes 650 dá 13 mil. Ele tinha 160, vendeu 20, restaram 140, a um custo médio de 650, que dá 91 mil. Observem que, gente, olha só, o saldo final do estoque pelo método PEPs foi o maior de todos, né? Pelo EPS o menor e pela média ficou no meio, tá? Lembrando que o método, o EPS, não é permitido pela legislação tributária brasileira. Ok? Entendido aí os três critérios? Vamos lá. Outra questão. Considerando o balancete abaixo de 1º de março de 2014, com os seguintes saldos: aluguel da fábrica 25 mil, compra de matéria-prima 70, consumo de matéria-prima 60, custos diversos 50, despesa administrativa 80, despesas de venda 60, mão de obra da fábrica 45 mil. No mês seguinte, foram fabricadas 300 unidades do produto alfa e vendido 130 unidades por 2.050 cada. Indique, respectivamente, o custo produtivo vendido e o saldo em estoque dos produtos acabados. Primeiro passo aí, gente, a gente vai ter que classificar aí o que é custo e o que é despesa, né? Porque tá pedindo duas coisas aí a questão. O custo do produto vendido, então vou ter que achar os custos, vou ter que classificar tudo que é custo e achar o custo, e o saldo em estoque dos produtos acabados. Depois a gente vai ver quanto sobrou em estoque depois das vendas e vamos calcular aqui agora. Olha só. Aqui estão as alternativas. Olha só, aluguel de fábrica, se é de fábrica é custo, ok? Custo indireto. Compra de matéria-prima é investimento, ok? Porque comprou e não usou, está no ativo. A compra sem uso é um bem ativado. Consumo de matéria-prima, o consumo sim é um custo, só que é um custo direto, MD, tá? Custos diversos, como já está dizendo que é custo, CIF está falando já que é custo. Despesa administrativa, já tá falando que é despesa, né? Despesa. Despesa de venda, já está falando que é despesa também. Despesa. E mão de obra da fábrica, se é da fábrica, é um custo, tá? É uma mão de obra direta. Então, a gente tem de custo aí aluguel da fábrica, consumo de matéria-prima, custos diversos e mão de obra direta, né? São os 3 itens de custos. Total, 180 mil. Quantidade produzida, a questão falou que foi 300. Logo, se eu pegar 180 mil, que são os custos, que foi a soma de tudo que é custo, dividir por 300, que é quanto produziu conforme a questão, eu descubro que o custo de cada produto é 600, tá? Por quê? 180 mil é o custo total, quantidade produzida foi 300. Se eu pegar o custo total dividido pela quantidade produzida, eu acho o custo unitário. Não é assim? 600. Olha só como a gente calculou 180 mil dividido por 300. Ele falou que vendeu 130 unidades. Logo, se ele vendeu 130 unidades e o custo de cada produto é quanto? 600. 130 vezes 600, eu tenho o custo da mercadoria vendida de 78 mil. Olha só, 600, que é o custo unitário, vezes a quantidade vendida. Então, a gente já achou o custo, a gente já percebe aqui que vai ser a questão C, né? É a única que tem o custo aí, o CMV de 78 mil. Saldo em estoque vai dar 102 mil. Por que 102 mil, professor? Porque, ó, ele vendeu, ele tinha 300 unidades fabricadas. Foi ou não foi? Não falou que ele fabricou 300? Falou, professor. E ele vendeu quantas? 130. Ok? 300 menos 130, a gente acha quanto aí? 170, né? A gente acha 170. E quanto é o custo unitário de cada produto? 600, a gente achou. E o saldo em estoque, se ele tinha 170 em estoque, porque ele tinha 300, vendeu 130.
Ficou no estoque dele quanto? 170. A que custa cada produto? 600. 170 vezes 600 dá 102 mil. Só para ratificar aqui a nossa resposta, né? Que é a questão C, né? Aqui, ó, o cálculo que a gente fez, 600 vezes 170 deu o valor de 102 mil. Aqui os 300 foi quanto produziu, menos quanto vendeu. Ok? Produção menos venda foi o que resta ao saldo em estoque. A gente chega na nossa resposta aí, que é a letra C, de casa. Outra questão. A Cooper Grãos adquiriu 12 toneladas de trigo pelo preço total de 150 mil. Incorreu os seguintes gastos. Frete de 500. Seguro de 2 mil. Perdão, frete foi 5 mil, tá? Falei 500. Frete 5 mil, seguro 2 mil, IPI isento. ICMS alíquota zero. Olha só, o custo está falando aqui que incorreu os seguintes custos por tonelada. E ele comprou 12 toneladas, tá? Ou seja, para eu poder achar o custo do frete e o custo do seguro total, eu vou ter que multiplicar por 12, tá bom? Vamos lá. Lembrando que o custo do produto é quanto ele custou, mais o custo que a empresa teve para a mercadoria chegar até a empresa. A empresa teve um custo de 5 mil com frete e teve um custo aí de 2 mil com seguro por tonelada. Então, vamos calcular aqui. Valor a ser debitado no estoque é de quanto? Tem as respostas aqui. Vamos calcular. Olha só. Valor aqui, ó. Valor, ele vendeu 150 mil unidades, 12 toneladas. Se a gente pegar 150 e dividir por 12, a gente acha um custo de 12.500 por tonelada. O frete, ele falou que foi 500 por tonelada. 500 não, 5 mil. Tô danado para falar 500. 5 mil por tonelada. Então, 5 mil vezes 12 dá 60 mil. Seguro foi 2 mil por tonelada. 2 mil vezes 12 dá 24 mil. Então, ele tem um custo total aí de 150, mais o frete, mais o seguro. 150, mais 60, mais 24, dá 234 aí, que é a nossa resposta D de dado. Ok? Vamos lá, continuando, gente. Vamos lá. Analise os dados abaixo e calcule o custo unitário de produção, o custo da matéria-prima da produção total do mês. Vamos lá, olha só. O que é que tem aqui? Estoque inicial de matéria-prima, estoque final de matéria-prima, produção em andamento não fala, produção em andamento final, não fala nem inicial nem a final, tá? Produtos acabados inicial, 480 mil. Produto acabado final, 3 milhões e 600. Custo dos produtos vendidos, 960. Custo da mão de obra direta, 1 milhão e 200. Custo indireto de fabricação, 1 milhão e 80. Produção e vendas no mês, 50 unidades. Ou seja, tudo que produziu, ele vendeu. Olha só, a gente não tem aí o produto, a produção em andamento inicial, nem a produção em andamento final. E a questão pede o seguinte, ó. Analise os dados abaixo e calcule o custo unitário de produção e o custo de matéria-prima da produção do mês, tá? Olha só, como é que a gente acha isso, professor? Sem essas informações, olha só. Raciocina aqui, ó. Aqui são as alternativas. Aqui tá falando a tabelinha que foi dada lá. Veja bem, pare para pensar aqui, ó. Custo unitário de produção, tá? É igual a o CPV dividido pela quantidade vendida. O que é CPV? Custo do produto vendido, tá? Custo do produto vendido dividido pela quantidade, eu vou achar o custo unitário da produção. E observe o seguinte, ó. A questão informou que o custo indireto de fabricação
é de 1.080. O custo indireto de fabricação é de 1.080, né? Ó, o que é que a gente sabe aqui, ó? O custo da matéria-prima da produção, ó, custo da matéria-prima de produção, MD. Como é que eu acho ele? O que é que a gente sabe? Que estoque inicial, estoque final, tá vendo aqui a fórmula é pequenininha? Estoque final é igual a estoque inicial, ou seja, tudo que você tinha, mais tudo que você comprou, menos tudo que você vendeu. Isto é estoque final é igual a estoque inicial, mais compras menos CPV, que é o custo da mercadoria vendida. Olha só, estoque inicial é estoque final é igual a estoque inicial. Nesse caso, como é uma fábrica, ele não compra, ele produz. A gente vai substituir aqui as compras por produção. Estoque final é igual a estoque inicial, mais produção menos CPV. Ó, estoque final, 3.600.000 está aqui, ó. Produtos acabado final, 3.600.000. Estoque inicial está aqui, ó. Produtos acabado inicial, 480. Falou. Produção é o que eu quero achar, quanto ele produziu. CPV deu também, a questão dá, ó. CPV, ó, custo do produto vendido, 960. Só substituímos, tá? Substituímos o estoque final, substituímos o estoque inicial, substituímos o CPV e a produção que a gente quer descobrir, quanto ele produziu. Vamos lá. Refazendo a conta, jogando o P para o lado de cá, ele fica negativo. Jogando os 3.600 para o lado de cá, os 3.600.000 fica negativo. Aqui não pode ficar negativo, tá? O que é que a gente faz, então? Multiplicar tudo por menos 1 e inverte o sinal de todo mundo. Vai ficar P é igual a 3.600.000 menos 480 mais 960, porque a gente vai inverter o sinal de todo mundo. Refazendo aí, ó, P é igual a 3.600.000 menos 480 mais 960, que dá igual a 4.080.000. Fazendo a conta aqui. Ó, achamos a produção. Vamos lá, mas não foi isso que a questão pediu. A questão não pediu isso, né? Olha só, o que a questão quer achar? Material direto, né? Mas o custo da produção, que é esse aqui, ó, 4.080, é igual a MD, que é material direto, mais mão de obra direta, mais CIF, tá? Não é assim que é feito? O custo total é igual a MD. O custo total é igual a todos os custos. Quais são os custos? MD, mod e CIF. Ó, custo total a gente achou 4.080.000. MD é o que a gente quer achar, tá? A gente não tem. Mod a gente tem, ó, 1.200.000. Mão de obra direta, 1.200.000. E CIF a gente também tem. Custo indireto de fabricação, 1.080.000. Ou seja, só ficou quem aqui faltando a gente achar? O MD, que é a mão de obra direta, né? Ó, joga MD para cá, ele fica negativo. Joga os 4.800 para cá, 4.80 para cá, ele fica negativo também. Aqui não pode ficar negativo, multiplica por menos 1, inverte o sinal de todo mundo. MD vai ficar igual a 4.080 menos, invertendo o sinal, 1.200.000 menos 1.080. A gente acha aqui o 1.800.000. Ó, 1.800.000. Então, achamos o custo unitário da produção, que é 19.200. E achamos o custo do MD, que é 1.800.000. Então, a nossa resposta é a letra C. Ok? Observe que para achar aí essa alternativa, né, a gente teve que saber, lembrar que para calcular estoque, a gente usa a fórmula estoque final é igual a estoque inicial mais compras menos CPV. E como essa empresa é uma fábrica, a gente substituiu as compras por produção. Depois de achar o custo total aí, a gente lembrou outra fórmula, que custo total é igual à soma de todos os custos, né? Então, o custo total é a soma de MD, que é material direto, mais mod, que é mão de obra direta,
mais CIF, que é custo indireto de fabricação. São esses três itens que compõem o custo. MD, MOD e CIF. Então, a gente teve que lembrar essa formulazinha, porque a gente tinha aí o custo total, que a gente achou. A gente tinha o CIF. E a gente tinha o MOD, só não tinha o MD. Aí, nos possibilitou achar o MD e a gente conseguiu achar a alternativa correta. No controle de estoque, o que não se altera, independente do método utilizado, PEPs, UEPs ou custo médio de um controle, é o quê? Saldo final. A gente viu que o saldo final altera, né? Naquela simulação que a gente fez ali, o saldo final do estoque para cada método foi um diferente, não foi? Para PEPs foi o maior, para UEPs foi o menor e para a média foi o intermediário. Então, o saldo final altera, não é esse. A questão A não é. CPV altera também, né? Custo do produto vendido. A depender do valor que a gente pega para dar baixa no estoque, a gente vai alterar o CPV. As compras altera, gente? As compras não. O valor da compra não vai alterar, né? Então, a resposta é a C. E o valor de saída também altera. Então, nossa resposta é a letra C, porque o valor da compra, o que vai determinar é o fornecedor, não o método de estoque que a gente utiliza, tá? Tranquilo essa? De boa? Baseado nos dados abaixo, informe o estoque final. Ó, compra de mercadoria para revenda, devolução de compras, frete sobre a compra, mercadoria, venda de mercadoria, estoque inicial, custo da mercadoria. Ó, o que a gente tem que fazer aqui para facilitar? A gente coloca um mais no que soma no saldo do estoque e menos no que diminui, né? Então vamos lá. Compra aumenta o estoque, de estoque aumenta, mais devolução diminui. Frete aumenta, venda diminui, estoque inicial aumenta, custo da mercadoria vendida diminui. Na verdade, venda não interfere, tá? Lembra que o valor de venda não vai interferir? Venda não vai interferir, ó. Então, compra da mercadoria mais, devolução menos, frete mais, venda não interfere, estoque inicial mais, CMV menos. As alternativas aqui, ó, mais, menos, mais. Não entra, mais, menos. Somando o que é mais e diminuindo o que é menos, a gente vai achar aqui, ó. Vai fazer a conta aqui e vai achar 106 e 300, que é a letra C, ok? Letra C, beleza? Vamos lá. Considerando os dados abaixo, indique o custo da mercadoria vendida. Compra de mercadoria para revenda, 4.800. Estoque inicial, 18.900. Estoque final, 21.200. Frete sobre a compra, 700. Devolução, 900. Ó, como é que a gente calcula? Opa, já tem a resposta. Pensei que até o desenvolvimento. Vamos lá. Já furou, a gente já vai estar com a resposta na tela. Vamos lá. Considerando os dados abaixo, indique o custo da mercadoria vendida. Olha só. Compra de mercadorias para revenda, estoque inicial, estoque final, frete, devoluções sobre a compra. Pega a visão aí, ó. Olha só. Ele tinha um estoque inicial de 18, tá? Qual é a formulazinha? Estoque final é igual a estoque inicial, né? Mais compras menos CPV. Estoque final é igual a estoque inicial mais compras menos CPV. Estoque final aqui falou, 21.200. Estoque inicial falou também, 18.900. Compras, eu tenho que usar as compras líquidas. O que é isso? Eu tenho que abater aí nesse caso, ó. Peguei 43 mil, que foi a compra, mas diminuí a devolução, que foi 9 mil. Acrescentei aí os 7 mil, que foi o frete, ok? Peguei os 43 que eu comprei, acrescentei o frete e diminui a devolução, para poder achar as compras líquidas. Fazendo a conta aqui, ó, 43 mais 7 dá 50, né? 50 menos 9 dá 41. Não é isso? 41.
Olha só, 41 mil. Joga a CPV, CPV está negativo, joga para o lado de cá, ele fica positivo. 21 mil está positivo, joga ele para o lado de cá negativo. E agora é só fazer a conta, porque o CPV já está isolado e o CPV já está positivo. 18.900 mais 41 mil, menos 21.200. A gente acha aqui CPV de 38.700, que é a resposta B de bola. Ok? Usamos a fórmula mais uma vez. Estoque inicial é igual a estoque final é igual a estoque inicial, mais compras menos CPV. O detalhe nesse caso aí é que as compras a gente ajustou, por quê? Porque teve frete, teve devolução, tá? O frete a gente soma, é o custo para a mercadoria chegar até você, ele acrescenta, ele entra nas compras. E a devolução diminui, né? Porque houve a devolução daquela compra, então isso aí vai abater. A gente ajustou o valor da compra e aplicou a fórmula aí, estoque final é igual a estoque inicial, mais compras menos CPV. O CPV já tinha, né? Estoque inicial também já tinha, né? O CPV é o que a gente queria achar, perdão. O estoque final já tinha, o estoque inicial já tinha. O CPV foi o que a gente achou. Ok? Vamos lá, pro próximo. Acabou, gente. Obrigado a todos aí pela atenção, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Pode mandar o WhatsApp para mim. No primeiro slide eu botei meu site lá, www.andreamorim.com.br, tá? Lá no meu site tem meu telefone. No meu site tem algumas aulas, tem algumas videoaulas, tá? E também tem meu LinkedIn, meu Instagram, tá? Então quem quiser entrar em contato comigo, entra aí em andreamorim.com.br e a gente fica conectado, tá, gente? Muito obrigado a todos, um abraço para vocês.